Eu sou de Jacundá, estado do Pará, tenho 43 anos. Perfeito. E começou no mundo das licitações, já está atuando hoje ou ainda não? Já atuo no ramo das licitações, só que eu atuava como amador, entendeu? E aí eu resolvi aprofundar. Já ganhei algumas licitações, mas sempre com aquele medo de participar, porque eu não tinha segurança naquilo que eu estava fazendo. E aí, quando eu comecei o curso, aí as coisas foram clareando cada vez mais, entendeu? Muito bom o curso, estou adorando o curso. Excelente, Ricardo, que bom, que ótimo. E nesse caso, você tem empresa, você que é o empresário que vende as coisas para o governo, ou você tem clientes que você representa? Eu tenho empresa, sou eu que sou um empresário, entendeu? Mas já tem clientes sabendo que já tenho amigos que sabem que eu estou fazendo o curso e querem ser meus clientes quando eu terminar o curso, entendeu? É uma cidade pequena e poucas pessoas participam de licitação. E aqueles que participam querem pessoas preparadas para isso. Excelente, excelente, Ricardo. Isso é uma forma muito comum e também muito poderosa de você alavancar a sua carreira como analista, né? Então, você já partiu de uma empresa, você é empresário, já vende aí seus produtos, seus serviços. E os outros que ficam sabendo de você estar se preparando, né, para esse empreendimento, como analista de licitação, você já tem aí oportunidades aí, então, de empresas de amigos. Que bom saber disso. Ricardo, qual que é o seu segmento de atuação? Qual que é o segmento aí da sua empresa? Eu mexo com manutenção de impressoras e copiadoras. Recarga de toner, esse é o meu ramo. Prestação de serviço. E esses amigos que já estão só esperando você terminar o curso para participar de licitações para eles, você sabe me dizer qual que é o segmento? Uma é uma construtora. Ótimo. E o outro é autopeças. Então, você já tem aí 3 segmentos aí de prontidão para poder alavancar essas oportunidades e começar a participar e ganhar essas licitações. Parabéns, Ricardo. Que bom saber disso. Uhum. Excelente. E o que eu posso te ajudar, Ricardo, então, nessa mentoria, por favor? Hoje, a minha maior dúvida é pregão eletrônico. Eu já participei de acho que ganhei na sorte. No último segundo, acho que eu dei um lance e foi aceito. Foi sorte, porque eu estava ali praticamente perdido. Eu entrei e comecei a ver alguns vídeos e fui participando com a cara e a coragem. Fui lá, eram 6 itens. De 6 itens, eu levei 1. Mas não sei te dizer como foi que eu levei. Eu tenho muita dúvida no modo aberto e no modo fechado. Já pesquisei aquela questão do tempo. A dúvida é, deixa para dar o lance no último minuto ou vai dando lance? Essa questão, entendeu? Eu entrei mais pelo pregão. Ótimo, excelente, excelente. Realmente, o pregão eletrônico, nós tivemos muitas modificações agora em 2019, né? E claramente que a gente tem que se preparar e o tempo certo de dar o lance também conta muito como a gente vai fazer isso. Então, vamos ali tentando responder aqui a sua pergunta aqui. Então, Ricardo, são 2 modos de disputa, né? Modo aberto e modo aberto-fechado. Então, quando você estiver se deparar com o modo de disputa aberto, né? O que a gente sabe? A gente sabe que a gente tem 10 minutos fixos, onde nesses 10 minutos vai ficar aberto para as lances, mas quando chegar no 8º minuto, tá? Chegou no 8º minuto, os 2 últimos minutos, eles são os fundamentais para a gente começar a trabalhar, tá? Isso no modo aberto. Por quê? Porque nesses 2 últimos minutos, se simplesmente ninguém der lance nesses 2 últimos minutos, o sistema já fecha, acaba a etapa de lances, né? Mas se alguém der algum lance nesses 2 últimos minutos, a gente tem lá prorroga, voltam, né? 2 minutos cheios, ele volta a ficar completo lá 2 minutos, e aí fica um reloginho decrescente ali, 2 minutos, 1,59, 1,58, 1,40, né? Enquanto tiver alguém dando lance nesses 2 últimos minutos, ele vai prorrogar por mais 2 minutos. Voltam, né, os 2 minutos integrais. A partir do momento que esses 2 minutos escoarem, finalizarem, terminarem e ninguém mandar lance, aquela etapa simplesmente vai fechar e acabou a etapa de lance. Então, assim,
quando que eu deixo para trabalhar na etapa de lance? Eu sempre costumo falar o seguinte no meu aluno, ó, assim que você entrar, dá um primeiro lance só para testar que está funcionando. Você pensa que não, né? Já aconteceu, fui participar com um teclado que era recente, isso, um teclado de pilha. E acho que estava muito calor, ficou lá parado, a pilha tinha derretido. Então, às vezes, você não pode contar com, de repente, um problema na máquina que você está lá operando, né? Está dando um problema, você já corre, já troca a pilha, já se vira, troca de computador. Então, dá só um lance para ver se está funcionando, se está tudo certinho, e deixa para trabalhar quando estiver chegando no 8º minuto. Porque vamos supor que quando estiver chegando no 8º minuto, você dá um lance, e por um acaso, às vezes pode acontecer de ser uma licitação que não tem muitos participantes, que ninguém vai fornecer um lance lá nos 2 últimos minutos, e aquele sistema simplesmente vai fechar e você pegou o primeiro lugar. Então, você tem que deixar para trabalhar sempre a partir do 8º minuto, e aí ficar nesses 2 últimos minutos, ficar ali de olho, tá? Alguém deu lance, se você quiser ganhar, você já dá um lance por cima para tentar brigar por uma boa colocação, né? Esse é o modo de disputa aberto. Agora, se a gente for para o modo de disputa aberto e fechado, a gente sabe que a gente tem 15 minutos fixos. Então, novamente, nesses primeiros 15 minutos, só dá um lance só para testar se está funcionando, tá? E espera. Por quê? Quando terminar os 15 minutos fixos e a gente entrar para o aleatório, aí pode fechar a qualquer minuto. Então, quando terminou os 15 minutos, a gente vai para o aleatório, o sistema ele manda como se fosse um alerta, você vai saber que você entrou no aleatório. Lá, Ricardo, é o momento de você brigar por uma boa colocação. Porque não é que você tem que acontecer, a sua passagem para a etapa fechada. O primeiro colocado, todos aqueles que estiverem até 10%, né? Eles vão para a segunda etapa, que é a etapa fechada. E aí a etapa fechada é um tiro no escuro, né? Porque vai aparecer lá na sua telinha um campo para você digitar o seu lance, ninguém vai ver. Por 5 minutos aquilo é totalmente sigiloso, você vai dar o seu menor lance, que nesse momento é realmente o seu menor lance que você puder dar. E depois de 5 minutos, abre, fica público, todo mundo vê, e todo mundo vê quem pegou o primeiro lugar, né? Quem vai para as próximas etapas. Então, o momento de você dar lance não é assim, na hora que abrir, você já vai com sede ao pote, já começa a disparar os seus lances lá. Não. Então, a forma de trabalhar estrategicamente na etapa de lances é exatamente deixar no modo aberto, a partir do 8º minuto, você já começar a trabalhar e ficar muito de olho naqueles 2 minutos, porque é prorrogação automática, verificar se alguém vai mandar e você mandar por cima. E no modo aberto e fechado, então, deixar para começar a trabalhar lá no finalzinho dos 15 minutos fixos, porque vai entrar no aleatório. Sim. E aí ninguém sabe, né? Pode fechar no primeiro segundo, pode fechar no primeiro minuto, ou pode ser que esse aleatório ele demore 10 minutos. O importante é você garantir uma boa colocação, que vai garantir que você vai para a próxima etapa, que é a fechada. Certo. Que bom. Foi mais ou menos isso que eu já tinha visto nos vídeos, eu ainda não cheguei lá no curso, entendeu? Achei que essa mentoria, eu ainda estou no módulo 2, estou terminando, correndo atrás. A minha outra dúvida é sobre aditivo de prazo. Eu tinha contratos com um órgão aqui e houve uma troca de gestão. Nessa troca de gestão, a pergunta é, ainda pode aditivar os contratos ou não? Aqueles se encerraram 31 de dezembro. Mas o contrato ele foi totalmente encerrado, ele foi concluído, ele foi pago, como é que tá? Não, ele foi pago, foi tudo certo, só que o contrato encerrava 31 de dezembro de 2020. Houve uma troca de gestão, certo? Mas ainda teria, como se diz, ainda tem saldo. A pergunta é, eles poderiam aditivar os contratos ou teriam que fazer novas licitações? Tá, então, mas deixa eu entender. Esse contrato que você está fazendo era de serviço de manutenção de impressoras, né? Os contratos não terminaram, isso, ele não finalizou, porque assim, o contrato, esse serviço que você foi contratado... Assim, os contratos é para 1 ano, entendeu? Não tem uma quantidade, tem a quantidade, mas o contrato é para 1 ano. Mas todos os contratos, eles aqui no órgão que a gente participa, eles se encerram 31 de dezembro. Aí eles aditivam para o próximo ano.
se tiver saldo. Nesse caso, tinha saldo. Mas a pergunta que eu te faço é, eles podem aditivar mesmo trocando de gestão ou aquele contrato se encerrou? Não, a questão de trocar de gestão não muda em nada, tá, Ricardo? Não é a questão da troca de gestão que não vai permitir uma conduta aí de aditamentos, de contrato, tá? A minha dúvida só era se realmente o contrato já tivesse sido totalmente extinto. Você disse que não, porque se ele já tivesse sido totalmente extinto, já tivesse sido finalizado, a gente fala o seguinte, né? Essa questão de acréscimo, de supressão, de aditivo, ela pode ser efetuada enquanto faltar alguma coisa no contrato, ainda que seja, por exemplo, o pagamento, porque se já terminou, finalizou tudo, pagou, a gente fala que não tem mais possibilidade de fazer nenhum tipo de acréscimo, nenhum tipo de aditivo aí nesse contrato, teria que fazer uma nova licitação, porque aquilo já acabou, já morreu, né? A gente fala que o tempo, o time lá para a gente poder fazer um acréscimo, uma supressão, um aditivo do contrato, é que ainda esteja faltando algo para finalizar aquele contrato, ainda que fosse um pagamento. Mas como você está falando, não foi finalizado. Então, ainda tinha um remanescente aí que não foi concluído, talvez por conta da troca de gestão, não sei se foi isso que ocasionou aí a questão de não ser finalizado no dia 31 de dezembro, né? Então, não é a troca de gestão que inibe esse tipo de situação, tá? A gente acaba entrando aí em outras questões que aí teria que verificar, no caso concreto, né, o que foi realmente que ocorreu. Por quê? Via de regra, o contrato, quando a gente fala de um contrato, ele dura de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Essa é a regra sempre. Sim, essa também é a regra. Uhum. Só entram nas exceções os incisos do artigo 57 da Lei 8.666. Então, lá na Lei 8.666, a gente tem a regra, que é a cabeça, né, do artigo, que dura durante a vigência lá de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Porém, se tiver em uma das exceções, por exemplo, o serviço continuado, se o seu serviço aí nesse órgão, porque a questão do serviço continuado não é assim, não tem uma lista de serviço continuado. O serviço continuado, ele é formalizado como continuado frente a cada órgão. Cada órgão tem que ter um processo indicando que aquele serviço para aquele órgão é um serviço contínuo. Então, se for um serviço contínuo, ele está entre as exceções que pode ultrapassar o exercício financeiro. Uma obra também, porque uma obra, muitas vezes, ela entra até lá no plano plurianual, vai durar por 4 anos, às vezes, né? Então, por exemplo, se fosse uma compra e venda, eu já falaria para você que não vejo essa possibilidade por conta do artigo 57 da Lei 8.666, do caput do artigo 57, tá? Mas se o seu serviço for englobado aí no órgão que você atua com um serviço contínuo, daí a gente pode falar em questão de ultrapassar o exercício financeiro, tá? Mas ele teria que estar englobado em um dos incisos do artigo 57, um deles, essa questão aí do serviço ser um serviço continuado. Por isso que teria que verificar lá no órgão, caso a caso, se foi incluído como um serviço continuado e que permitisse essa questão de ultrapassar o exercício financeiro, tá? Não, o que eu imagino é que é um serviço continuado, porque, digamos, a impressora ela não vai dizer a hora que vai acabar, e nem que só são 5 impressoras para arrumar, entendeu? Mas vai ser feito, realmente. Era uma dúvida, para se tivesse um aditivo, qual seria a minha posição, tá? Não, mas isso aí eu já sabia, porque o contrato realmente se extinguiu 31 de dezembro de 2020, tá? Mas ficou saldos. A outra dúvida é sobre a questão de pagamentos. Eu vi o órgão, ele tem até 90 dias, né, para pagar, certo? Isso vem no edital ou é regra geral? Não. Na verdade, ele tem 30 dias para pagar. Assim, Ricardo, regra geral, né, isso está na Lei 8.666, os pagamentos eles devem ser feitos até 30 dias após o quê? Você fez o serviço, emitiu a nota fiscal, né? Aí começam a contar os 30 dias para pagamento, né? Então, em regra, são 30 dias para pagamento. Agora, numa ocasião que existe um atraso de pagamento, é o seguinte, no 31º dia, ele já está um dia atrasado.
Então, você já pode partir para a cobrança, né? A questão dos 90 dias que a gente fala, que é o seguinte, se chegar um caso que passou lá 90 dias, você pode pedir para o órgão, olha, não me interessa mais, eu quero que não é você que pode rescindir, mas você pedir para ele que ele faça essa rescisão ou que suspenda até que se normalizem as questões dos pagamentos. Aí que a gente usa esse prazo de 90 dias traz o direito do fornecedor, que ele não é mais obrigado a ficar cumprindo nada depois de 90 dias, mas aí você entra com esse pedido, né? Ou para que ele rescinda, ou para que ele suspenda até a normalização dos pagamentos. Mas a partir do 31º dia, você já pode entrar com as cobranças lá do módulo 8, tá? Teve algum atraso, você já deve cobrar, com certeza. Entendi. Okay. Sobre o pregão presencial, eu não sabia, fiquei sabendo depois do curso. Quer dizer, se deixar de levar uma das certidões, eu posso ser penalizado por isso, certo? Isso, aí o que acontece? Se você for inabilitado, né? Se você for inabilitado, ele pode... sanção. Ele pode abrir um processo administrativo e aí cada órgão agora já está até... cada órgão, a gente tem acompanhado aqui os órgãos públicos, eles estão até emitindo como se fosse um caderno de dosimetria de penalidade. Então, por exemplo, se é um fornecedor que fez tudo certo, se é um fornecedor que tomou todas as cautelas, foi realmente algo que não teve dolo, não teve má fé. Então, eles trazem algumas penalidades, assim, por ordem. Por exemplo, vamos dar uma advertência, né? Vamos dar aqui um impedimento de participar de licitação por 1 mês, né? Por 2 meses. Então, tem uma ordem, né? Não é que você vai receber a pena máxima, mas se for inabilitado, você entregou uma declaração de habilitação e não tinha a documentação. Então, por isso que a gente tem que... por isso que eu falo, né? Não é lugar para aventureiro. A gente tem que ir preparado, porque não é difícil, né, a preparação, mas requer o quê? Requer um comprometimento, um cuidado no momento que a gente vai fazer toda a juntada desses documentos. Então, é muito importante a gente ter todo esse passo a passo, todo esse tutorial que você vai aprender no módulo 4, documento por documento, né, avaliar certinho, seguir os tutoriais, juntar toda a documentação, bater com o edital, né, ir fazendo lá um tique, esse documento 1 já foi, o 2 já foi, o 3 já foi. Exatamente. E assim, acabou de juntar o documento, espera 1 hora, espera 2 horas, descansa um pouco a cabeça, aí você volta e corrige. Se puder dormir e voltar no dia seguinte, melhor ainda, porque você vai chegar com a cabeça fresca, né? Não deixa para fazer quando tá cansado, nada para não comer bola. Essa sua frase aqui, licitação não é lugar para aventureiro, foi o que mais me motivou a fazer o curso, porque eu era um aventureiro e eu morria de medo de fazer as coisas erradas, que eu já tinha visto a gente estava fletando esse curso já fazia tempo, eu queria fazer ele presencial. Começou a pandemia e aí foi indo, até quando apareceu a oportunidade de fazer ele online, que está sendo ótimo, graças a Deus. A outra pergunta, Flávia, é a questão do atestado de capacidade técnica. Se um concorrente não levar o pedido no edital, às vezes eles pedem aqui de 10% a 30% no edital. Ele pode ser desclassificado por não ter o atestado, a quantidade que foi pedida no edital? Sim, ele vai ser... No caso de prestação de serviço? Habilitado se ele não conseguir comprovar o quantitativo mínimo que o edital solicitar, né? Porque, assim, veja que esse edital que você citou, talvez é um caso concreto que você passou, ele está bem razoável, né? Ele está bem razoável mesmo, de 10% a 30%. O Tribunal de Contas da União ele tem a orientação de pedir até 50%, né? Até 50%. Então, vai contratar lá o serviço de manutenção. Das impressoras, tem que comprovar que já conseguiu prestar esse serviço, pelo menos para 50% do quantitativo que eu estou pedindo na licitação atual. Então, 10% a 30% está muito razoável. Está muito razoável. Oi? Que bom saber disso, porque é uma coisa que eu tinha dúvida nessa questão da capacidade técnica. Eu achava que não era um item que poderia desabilitar uma pessoa, entendeu?
E aqui a gente teve uma quantidade muito grande de tirar na pandemia, de cópias, entendeu? Eu fornecia cópias para todas as escolas do município, praticamente. Então, a capacidade técnica foi lá em cima. Ótimo, excelente. E com certeza, vamos supor, se você vai para uma licitação, chega lá um concorrente seu, não consegue comprovar o quantitativo, o edital lá pediu 10%, pode pedir até 50%. E o seu concorrente, você vai analisar o testado dele e você vai ver que ele não conseguiu aquele quantitativo, ele apresentou lá um quantitativo de 1%, de 5%, de 7%. Tem que ser inabilitado, não dá para aceitar um quantitativo inferior ao que o edital trouxe, que o edital ele pode pedir até 50%. Então, se por acaso nessa licitação o pregoeiro não, sei lá, passou batido, porque isso acontece, você vai entrar com recurso administrativo e você vai exigir a inabilitação do seu concorrente. Então, assim que a gente consegue começar a fazer uma análise estratégica e afastar os nossos concorrentes pela análise dos documentos deles. Tá, isso na prestação de serviço. Agora, na venda direta, por exemplo, eu não tenho um atestado de capacidade técnica que eles pediram. Também seguem a mesma regra de prestação de serviço, também posso ser inabilitado por falta de atestado de capacidade técnica. Eu já tenha vendido, mas não a quantidade que eles pediram no órgão. Segue a mesma regra. Aqui eu só preciso fazer um parênteses, Ricardo, que é o seguinte: apesar da Lei 8666 autorizar eu pedir atestado de capacidade técnica, seja para serviços, seja para obras, seja para produtos, né? Eu sempre, quando eu vou dar o curso para os servidores públicos, eu tenho turmas de servidores públicos, eu sempre falo para eles: olha, é o seguinte, não faz sentido você exigir atestado para compra, para bens. Faz muito mais sentido exigir, de repente, uma amostra, no caso de surgir alguma dúvida a respeito do produto que vai ser entregue, da qualidade do produto. Então, faz sentido exigir uma amostra e não faz muito sentido a gente exigir atestados de comprovação que você já vendeu. Eu preciso aqui vender. Então, você me dá aqui um atestado que eu comprar 100 impressoras, você me dá um atestado falando que você já vendeu 50. Não faz muito sentido isso daí. Para serviço faz. Para serviço faz total sentido para ver se, de repente, você já prestou, né? Não necessariamente para um órgão público, mas já ter prestado esse serviço até para outras empresas privadas e coletando seus atestados. Para compras, para mim, não faz sentido, mas a lei possibilita e o edital pode pedir. E se o edital pedir, né, e a gente não impugnar e o órgão não mudar esse entendimento, continuar exigindo, você tem que entregar e aí os quantitativos vão valer da mesma forma, até 50%. Quem não conseguir atestar isso daí vai ser inabilitado. Certo. No caso aqui, os órgãos eles pedem o atestado de capacidade técnica anexado às notas fiscais. Tá, aí tem um erro, né? Eles pedem isso como documento de habilitação, certo? Dentro do envelope você tem que mandar. Quando é o pregão presencial, você leva no seu envelope. Então, esse é um erro, Ricardo, que você pode deixar vou deixar na manga, tá? Eu vou te falar aqui, e eu não estou falando que você vai levantar essa briga em todo órgão que você vai ir lá e vamos brigar com todo mundo, porque tem as questões, né, a gente tem que sempre tratar o órgão público como um parceiro, né, trabalhar juntos. Então, a gente sempre tenta, assim, ajudar até na medida do possível quando encontra algum erro, alguma coisa, né, conversar. Mas você pode usar uma carta na manga. Por quê? É proibido exigir nota fiscal anexada aos atestados como documentos de habilitação, porque a Lei 8666, lá no artigo 27 seguinte, quando ela traz o rol de documentos, em momento nenhum está lá que a nota fiscal é um documento de habilitação. Não, o documento é um atestado, ponto final. Agora, apresentei o atestado, surgiu uma dúvida, aquele atestado é um atestado frio, um atestado esquisito, parece que é um atestado frio, é um atestado muito esquisito. Então, surgiu uma dúvida sobre a autenticidade, sobre a veracidade. Aí, o pregoeiro abre uma diligência e fala, olha, é o seguinte, eu quero ver se esse atestado é verdadeiro, então eu quero que você me apresente as notas fiscais, o contrato, qualquer comprovante que você tiver para eu ter certeza que esse serviço ele realmente existiu, que esse produto realmente foi entregue, se for venda, né? Que você realmente realizou esse negócio, que não é um atestado que você tem um colega, tem uma empresa, chegou para o seu colega e falou, meu amigo, foi o seguinte, estou precisando participar de uma licitação,
faz aqui esse atestado, assina aí para mim, que eu vou levar lá, tal. Aí você não vai ter a nota, porque você não emitiu a nota, você não pagou imposto sobre a nota. Então, assim, pode ser pedido nota fiscal, contrato pode, como diligência, se surgir alguma dúvida sobre a autenticidade, sobre a veracidade daquele atestado, mas jamais como documento de habilitação anexado e entregue dentro do envelope. Por isso que ele teria que suspender a sessão e te dar um prazo hábil para você vir com esses documentos e comprovar que o atestado é um atestado válido, não é um atestado frio, tá? Isso, Ricardo, o que muda na prática? Muda na prática que você, quando você se depara com uma coisa dessa, você pode já impugnar o edital, né? De fato, a gente tem várias orientações, inclusive lá na apostila no módulo 4, eu deixei até acórdãos do Tribunal de Contas da União, exatamente com esse erro aí, que você pode colocar na sua impugnação esse acórdão e falar, ó, tá aqui, ó, o Tribunal de Contas da União falou que não pode, tá errado o que vocês estão fazendo, não é documento de habilitação. Então, você pode entrar com uma impugnação tranquilamente contra um edital desse. Mas, no caso, então, como o meu concorrente pode comprovar que ele, no atestado dele, que ele forneceu a quantidade, digamos, de serviço que eles estão pedindo? Então, aí são dois pontos. Primeiro, que o atestado ele já deveria trazer essas informações, né? Então, por exemplo, eu também presto serviço. Quando eu presto um serviço, eu sempre coloco no meu atestado a especificação, o detalhamento do que eu prestei. Então, é uma consultoria? Quantas horas que foi minha consultoria? Qual que foi o período? Se é um curso, por exemplo, eu coloco até quantos alunos tinha na sala, né? Então, eu sempre tento ser o mais detalhadamente possível que eu puder dentro do meu atestado. Agora, vamos lá. Esse atestado foi um atestado que quem fez não tinha experiência, colocou lá só uma frase, prestou um serviço de manutenção de impressora, pronto, ponto, não falou mais nada, não falou quantas impressoras, não falou tempo de contrato, não falou nada. Aí vai surgir a dúvida do mesmo jeito. E aí, em diligência, né, você apresentou o atestado, o documento está lá. Em diligência, o pregador vai falar, olha, é o seguinte, esse atestado você entregou, tá certo, você passou pela etapa, você entregou o documento vital, que é o atestado, mas não tem quantitativo aqui. Daí eu não sei dizer se você concluiu os tem toda a especificação e que eu possa verificar que você cumpriu os 30%. Aí sim, Ricardo, se você não tiver, você não tem a nota, você não tem o contrato, e se o atestado ele não vai ser aceito, esse atestado eu comprovar. Entendi. Ficou claro? Não sei se ficou claro, que precisa comprovar. Então, se não está no atestado, aí você vai, em caráter de diligência, apresentar esse documento extra, que é um documento complementar, que vai dar essa informação que o atestado ele foi omisso. Então, cada vez que eu concluir um serviço, eu devo pedir esse atestado para o órgão que eu concluí. Exatamente. Eu coloquei até um modelo para vocês lá no módulo 4, tem um modelo de atestado de capacidade técnica. Preenche, coloca todos os dados do contrato o mais detalhadamente possível, sabe? Tudo, o prazo do contrato, quantas impressoras que você fez o seu serviço de manutenção, todo o quantitativo que você tiver, coloca lá, e aí eu coloco lá, e também cumpriu, né, com rigor, não há nada que desabou, tal. Então, sempre peça, terminou um serviço, sempre peça, vai lá no gestor, vai lá no fiscal, meu amigo, por favor, precisaria muito de um atestado aí para comprovar. Aí você já vai guardando numa pastinha, sempre assim, ó, guarda o atestado, guarda a nota e guarda o contrato. Vai fazendo uma pastinha com essa ordem de documentos, porque aí qualquer dúvida que venha no futuro a respeito daquele atestado e que em diligência um pregoeiro te solicite uma nota, um contrato, você já tem tudo arquivado, tudo na mão, você vai falar, nossa, onde é que está aquele contrato? Aí não vai achar. Então, você tem que manter um registro de documentos, né? Eu sempre, no módulo 8 lá, até vai ter umas aulas específicas que eu vou comentar com você a respeito disso, mas eu sempre falo, ó, se puder guarda o edital,
guarda o atestado, guarda o contrato, guarda a nota, vai fazendo um arquivo, seja ele físico, seja ele eletrônico, aí você faz um backup, logicamente, para não perder essas informações, né? Às vezes digital, tal, que digital eletrônico, talvez não vai imprimir tudo, logicamente, mas vai montando, né, uma pasta, um backup, porque qualquer coisa futura que aconteça, você tem tudo ali na sua mão, tudo como comprovar, toda aquela documentação, e isso é muito importante a gente armazenar esses documentos. A outra dúvida sobre a questão verba vindo do governo federal, todos eles serão agora pregão eletrônico, certo? É isso, são verbas que são voluntariamente repassadas para os estados, para os municípios. Então, é um objeto comum, vai ter que fazer o pregão eletrônico, vai ter que seguir o decreto 10.024. Certo. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa aqui. Sobre a Pode falar, pode continuar, que eu estou olhando aqui minhas anotações. Não, imagina, essa hora é sua, Ricardo. Pode é minha, né? Com calma, não tem pressa, pode ver as anotações com calma. Tá. Falamos aqui sobre a questão do analista. Essa questão do analista, eu vi, eu posso continuar sendo empresário e adquirir esses clientes, né, que eu já tenho em mente. Mas um conselho, eu conseguiria administrar a empresa e ser analista de outras, não vou ter problema com órgãos chegando lá e representando várias empresas? Não, de forma nenhuma, Ricardo. Qual que é a regra que você vai ter que seguir para você nunca ter esse tipo de problema? Você só não pode representar duas empresas concorrentes na mesma licitação, no mesmo item. Então, porque aí você estaria concorrendo com duas empresas e isso daí já não... Nem o Tribunal de Contas da União não admite, porque já não cheira bem, né? Você está ali, quer dizer, você que fez as duas propostas e você que está concorrendo com as duas, então... mas não sendo esse caso, tá? Você tem lá, tem 300 licitações por dia. Você pode participar com quanto, além de você ter a sua empresa, você pode participar com quantos clientes você quiser de outras licitações sem problema nenhum. Então, não há problema. E o único conselho que eu dou, Ricardo, conforme você for aumentando a sua carteira de clientes, tem uma questão só do seu cliente com você, que é uma questão do cliente, às vezes... querer exigir, por exemplo, exclusividade. O que eu gosto de falar? Eu não gosto de exclusividade, tá? Eu não gosto do cliente chegar para mim e falar assim, eu quero te procurar para você participar de licitações aqui nesse segmento aqui, ó, segmento de impressoras, né? Aí você chega para mim e fala, Flávia, quero que você participe para mim. Só que eu quero que você seja exclusiva minha. Eu quero que, quando for impressora, você só vai representar minha empresa e de mais ninguém. Eu, sinceramente, não gosto dessa questão de exclusividade, porque a exclusividade tem um preço, né? A exclusividade tem um preço e é um preço alto, porque você estaria limitando aquele analista de participar com outras empresas desse mesmo ramo, só que em outras licitações que não tem nada a ver, às vezes em outro estado, em outro município, ou às vezes no mesmo município, mas órgãos totalmente diferentes. Então, vai muito da negociação que você vai fazer com o seu cliente no seguinte sentido, tenho aqui 5 clientes da área de, por exemplo, construtora. Você vai começar aí com a empresa do seu amigo que é construtora, aí de repente mais 4 vêm te procurar. O que você pode combinar? Você pode combinar assim, olha, vamos fazer o seguinte, tá? Vai abrir uma licitação aqui da prefeitura. Quem me procurar primeiro é quem eu vou participar dessa daí da prefeitura. E daí eu não vou participar com as outras 4, não. Então, você pode ir criando com seus clientes esse tipo de regra. Olha, meu amigo, é o seguinte, eu tenho mais 4 clientes, eu sou ético, né? Não vou participar das licitações na mesma licitação com mais de uma empresa de forma nenhuma, porque nem a legislação não me permite isso. E, de repente, alguns clientes começam a fazer negócio com você do tipo, Ricardo, tudo bem, eu aceito isso, mas será que esse órgão aqui, que é meu cliente preferencial, você poderia ser exclusivo meu, pelo menos aqui para esse órgão? Aí você fala, legal, só que então, em vez de a gente negociar aí 3% do contrato, eu vou cobrar 5%, porque eu sou exclusivo seu. E aí você vai negociando com os seus clientes dessa forma, né? De acordo com a música, né? Eu tenho clientes que são da área, por exemplo, de informática, que é cliente preferencial meu desde 2011. E em um determinado momento, um concorrente dele veio atrás de mim
querendo que eu fizesse os mesmos serviços para ele. O que eu fiz? Primeiro, eu entrei em contato com o meu cliente preferencial, passei a situação para ele e ele mesmo me liberou. Ele falou, não, Flávia, tá liberada, pode fazer o serviço, só tem que combinar uma coisa, ó, eu quero que você assine aqui um termo de confidencialidade, só deixando claro que você não vai levar nada da nossa estrutura para ele, logicamente que eu não levaria, mas eu assinei, o jurídico deles achou melhor eu assinar, assinei, entregou e fim de papo, e vida que corre, e vários clientes no mesmo segmento sem problema nenhum. Com a nova lei agora, né, volta de novo compra sem licitação 17.600, né? Acabou tudo em 31 de dezembro, né? A partir de 1º de janeiro de 2021, compra sem licitação 17.600, né? Isso, aqueles valores de 50 e 100 mil reais, eles foram elaborados por conta da pandemia, mas como a legislação ela perdeu a sua vigência, né? Então, a partir de 1º de janeiro, a gente volta para os patamares anteriores. Então, para compras 17.600, né? Para obras de engenharia 33 mil. Mas a gente está aguardando, tá, Ricardo? Porque a qualquer momento pode ser que, de repente, surja uma outra medida provisória que altere esses valores novamente, mas hoje não. Hoje a gente está com o patamar tradicional mesmo, 17.600. Flávia, e as principais mudanças nessa nova lei de licitação? Daqui uns 2 anos, mais ou menos, né, que nós vamos sofrer isso? Isso aí, como é que funciona, Ricardo? Assim que sai a nova lei, que hoje a gente tem só um projeto de lei, né? Então, a gente não sabe verdadeiramente o que pode acontecer, porque ainda está lá no Senado, depois, quando for para o presidente, ele pode vetar parcialmente, ele pode vetar totalmente. Então, assim, é um projeto de lei. Assim que ele sair, vamos supor que chega em fevereiro ou em março, e aí o presidente sanciona e sai a nova lei de licitações. Então, da data que ela sair, durante 2 anos, a gente vai ter tudo igual. A gente vai ter a aplicação da Lei 8.666, da Lei 10.520. Ninguém vai ser obrigado a adotar a nova lei de cara, de pronto. Mas quem quiser adotar, se algum órgão, alguma entidade quiser adotar de pronto, ela pode. Então, entrou em vigência lá, sei lá, dia 20 de março, saiu a nova lei, poderá tanto o órgão adotar ou o regime anterior ou adotar o novo regime. Agora, o que eu posso te falar pela prática é que os órgãos também vão precisar se capacitar. Então, dificilmente a gente vai ter os órgãos já saindo, adotando o novo regime. Eles vão ter que se capacitar, eles vão ter que se preparar, os editais vão ter que ser preparados com a nova legislação. Então, a tendência é que durante 2 anos, a tendência é que a gente continue utilizando a velha 8666 e que os órgãos acabem deixando mais para o finalzinho para adotar a nova lei. Isso é uma tendência, né? Certo. Sobre a questão, quando que o órgão pode decidir, carta convite ou pregão presencial? É ele que decide ou tem um limite? Perfeito. Então, é assim, quando a gente fala em órgão federal, e a gente tem lá o decreto 10.024, ou quando a gente fala em município e estado que usa recurso federal, né? Definiu que o objeto é comum, ele é obrigado a usar o pregão eletrônico. Então, objeto comum, no seu caso, né, manutenção de impressora, você entra em objeto comum. Então, no seu caso, vai ser sempre a praxe, vai ser a adoção do pregão eletrônico. Mas o que acontece, Ricardo? A gente tem que lembrar que o decreto 10.024 é um decreto federal e que os estados e os municípios que podem ter regulamentos próprios, tá? Quando ele faz a contratação com o seu próprio dinheiro, então aí está aí no município, você falou que você mora num município bem pequenininho, e vamos supor que o seu município aí tem uma legislação própria, tá? E na legislação própria dele não obrigue ao pregão. Então, se for esse caso, a legislação dele não obriga ao pregão eletrônico, ele pode adotar a modalidade clássica. E aí ele vai se basear por quê? Ele vai se basear pelos limites lá da Lei 8.666. Então, o convite, né, no caso de compra, lá até 80 mil reais, aí ele vai ter que se basear pelo valor do objeto da contratação. Então, o que determina quando que a gente adota um convite, uma tomada de preços de uma concorrência e um pregão, a diferença é que o pregão é para o objeto comum, tá? E o objeto sendo incomum, a gente fatalmente vai para a Lei 8.666 e aí vai adotar por valor, tá? Com exceção desses pequenos municípios, dos estados que
A sua legislação não obriga a adotar o pregão. Mas a gente tem que levantar também, Ricardo, uma hipótese que, olha, a gente chegou numa situação que não volta atrás. Não tem como colocar uma venda nos olhos e olhar para trás. No seguinte sentido, como quase todos os municípios, os estados, eles recebem verbas federais, eles tiveram que se virar nos 30 e adotar o pregão eletrônico. Eles tiveram que se virar. O Comprasnet lá, nessa época aí de pandemia, eles trabalharam demais, assim, uma coisa que demorava às vezes alguns dias, em 4 horas eles estavam liberando para município usar lá o Comprasnet, fazer seu pregão eletrônico. Então, foi uma explosão. E é uma explosão que agora é difícil voltar, onde os próprios tribunais de contas, né? Às vezes, no seu município aí, às vezes a legislação do município não obriga ao pregão eletrônico, mas vai chegar no Tribunal de Contas e ele vai falar o seguinte, olha, é o seguinte, você já implementou o pregão eletrônico, então não tem por que você continuar adotando convite se o objeto é comum, mesmo que a sua legislação não obrigue, aqui é mais vantajoso, aqui é assim, assim, assado, é mais transparente, né? Então, é uma tendência para o futuro, realmente, o pregão eletrônico para objeto comum. Certo. Sobre a questão da... Só um minuto. Claro, não tem pressa não, imagina. Vou ligando o ar aqui. Das estratégias que eu devo usar no pregão presencial. Qual seria, assim, estratégia, aquela carta na manga? A do pregão eletrônico já explicou, para eu trabalhar nos últimos minutos. E no presencial, a carta na manga para eu chegar mesmo, aquela questão de estudar o concorrente, seria isso, né? A primeira coisa. A pergunta é essa. Aonde eu acho o preço base que é praticado no Brasil inteiro? Eu vi que tem uma aula sobre isso, mas eu ainda não cheguei lá, porque você disse que eu não poderia pular nenhuma aula, então estou tentando chegar lá, mas não consegui. Então vamos lá, ver se você consegue tirar a dúvida antes de eu chegar nessa aula, que eu sei que tem essa aula. Perfeito, Ricardo. Então vamos lá. Só aqui adiantando um pouquinho, tá? Todas as cartas na manga, lá no módulo 8, a gente tem as estratégias avançadas, tá? E todas as cartas na manga. A gente tem uma aula inteira só de licitação presencial, com várias cartas na manga que você vai poder utilizar para fazer uma análise estratégica e efetiva dos seus concorrentes e conseguir, muitas vezes, afastá-los da licitação de forma legal por erros que eles possam cometer, erro em credenciamento, erro na parte de documentação, tá? Agora, voltando aqui para a questão do preço. Vamos lá. Existem, né, alguns sites praticado órgão. Tem um tutorial lá no módulo 2, onde eu até ensino você a fazer a pesquisa lá, por exemplo, no painel de preços, tá? Por quê, Ricardo? Porque não é que exista um preço fixo em todo o Brasil, mas o órgão, no momento que ele vai fazer a licitação, cada licitação que ele vai abrir, ele é obrigado a buscar os preços praticados no mercado para aquele objeto, tá? E aí, quando você entrar lá no painel de preços, você tem todos os preços que são praticados com a administração pública e os seus fornecedores, preços que realmente foram praticados, que foram adjudicados, nos pregões eletrônicos que aconteceram lá no Comprasnet. Então, são preços reais, né? Então, quando a gente faz a pesquisa lá, o órgão ele é obrigado a fazer essa pesquisa. Então, ele entra lá, ele faz a pesquisa, ele também faz a pesquisa com outros órgãos públicos. Por exemplo, eu estou aqui na prefeitura, e tem a Câmara aqui. Eu vejo aqui na Câmara, você contratou recentemente aí a manutenção de impressoras? Qual foi o valor que o fornecedor aí cobrou de você? Me empresta aí o contrato. E ele vai coletando essas amostras de preços, né, dos preços praticados. Tem outras formas também de coletar. Essas são as 2 formas prioritárias. Daí ele faz uma cesta de preços, né, uma composição de preços. Pega lá pelo menos 3 preços que foram praticados. E aí ele aplica uma metodologia que pode ser a média, a mediana ou o menor preço, e ele vai utilizar isso daí como um padrão de referência dele. Então, ele vai utilizar isso como um valor estimado daquela licitação, né? E aí, o que acontece? Como é que você tem acesso a esse valor? Bom, se for um pregão presencial e o edital não traz essa informação, é só você pedir vista aos autos do processo.
Porque nos autos do processo você vai ter acesso a essa informação. O problema, Ricardo, é quando for pregão eletrônico, porque a regra do pregão eletrônico é diferente. O pregão eletrônico, a regra diz o seguinte, lá no decreto 10.024, se o edital não trouxe o valor estimado ou o valor máximo que seja, significa que ele é sigiloso. Então, ele vai ficar em sigilo até terminar a etapa de lances. Só depois que terminar a etapa de lances que ele se torna público. Então, se por acaso tiver algum problema com aquele preço, você achou que um preço é muito baixo, é um preço que não dá para cumprir, como a gente só teve acesso depois da fase de lances, vai ser objeto de um recurso e não mais de uma impugnação, como a gente faz nas outras modalidades, que a gente entra com a impugnação antes da licitação. Eu não sei se foi essa a pergunta, veja se eu consegui te ajudar, se não for, pode fazer que eu reformulo a resposta. Conseguiu, sim, conseguiu, era isso mesmo a dúvida. E no modo CRP, o modo carona, me tira alguma dúvida sobre isso, sobre o modo carona, o que é o modo carona? Que você participou. Só para a gente contextualizar aí o exemplo. Oi? Qual foi o último órgão que você participou, a última licitação? O contrato que você fechou, que órgão que foi? Você se lembra? Foi prefeitura. Tá, a prefeitura da sua cidade. Sim. Tá. Então é o seguinte, qual que vai ser a diferença quando essa licitação for para o sistema de registro de preços? Você vai lá, vai participar da licitação aí da sua prefeitura, por exemplo, tá? E é uma licitação por SRP. Significa o seguinte, que a prefeitura que fez a licitação, ela é o órgão gerenciador. É ele que faz a licitação, tá? Além dele, a gente tem os órgãos participantes, que são outros órgãos, podem ser até outros órgãos aí mesmo do seu município, aí uma autarquia, uma empresa pública, uma outra entidade, um outro órgão, que também vai usufruir dessa ata de registro de preços durante 12 meses. Então, você tem a prefeitura, e vamos supor que você tem mais 2 órgãos participantes, tá? Para esses 3 aqui, quando você entra na licitação, você já sabe exatamente quantas impressoras que eles colocaram lá no quantitativo máximo estimado, qual que vai ser o serviço que você vai ter que prestar, e a proposta que você apresenta, você se obriga para esses 3. Ganhar a licitação e fechar o seu contrato? Não. Eles fazem uma ata de registro de preços. Essa ata tem validade por 12 meses. Durante 12 meses, outros órgãos que não participaram do processo, que não tem nada a ver com a licitação, podem falar, opa, me interessa muito esse serviço aqui de manutenção das impressoras, e eu não participei da licitação, não fiquei sabendo na época, mas agora eu quero pegar carona. Aí ele vai pedir para a prefeitura, que é o órgão gerenciador, eu posso pegar a carona aqui nessa ata, tal, e vai pedir para você também. Você não é obrigado a aceitar o carona. Mas se você quiser aceitar, se você puder aceitar, ou seja, você tem a possibilidade de amplificar. Você vai ter mais contratos com gente que nem tinha participado da licitação e faz esse processo de adesão e vira seu cliente também. E você vai fornecer o seu serviço aí de manutenção de acordo com o que o carona vai contratar. Então, é uma possibilidade de você fornecer para outros órgãos, não somente aqueles que estavam participando inicialmente da licitação. Certo. Nós temos 9 minutos ainda, certo? Isso. Tá, isso mesmo. Então vamos lá. Então, assim, aqui a maioria dos comerciantes, muitas pessoas que eu conversava antes tinham medo de licitação. Eu entrei com medo, mas fui com a cara e a coragem. Então, assim, hoje a minha empresa ela vive exclusivamente de licitação, é o meu principal cliente. Pretendo ampliar para mais 2 municípios próximos daqui da cidade, um 70 quilômetros, outro 40 quilômetros. Então, assim, mas eu vejo que ainda tem uma resistência quando se fala de licitação. As pessoas têm muito medo de licitação. E é um bom ramo, né? Um bom ramo, só que não é lugar para aventureiros. Esse era o meu principal medo, por isso que eu entrei no curso, para me aprofundar. Estou novo na área, mas pretendo continuar. O curso é excelente, indico a todos que estão aí, pode fazer sem medo, entendeu? Um ótimo curso, e foi uma honra, Flávio, foi uma honra mesmo falar com você, entendeu? Obrigada, vamos lá, para mais uma pergunta. Muito obrigada mesmo, Ricardo. Então, assim, eu
eu queria ter feito esse curso presencial, mas estou amando ele online. Para mais uma pergunta aqui, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Eu pulei algumas. A questão do edital, que eu estava vendo aqui, os pontos. Até teve uma pergunta sobre isso ontem, com um participante de ontem, de algumas, a gente chama assim de pegadinhas do edital, está em outra parte do edital, algum documento que é exigido na habilitação que não está na parte ali de documentação de habilitação. Isso é normal, né? É de praxe, e o analista Master Viana tem que ler o edital inteiro, então não pode pular edital, né? Se sair sem ler edital, toma puxão de orelha, viu, Ricardo? São dois problemas, tem que ler. Por quê? Porque realmente não é o correto. Eu estou afirmando que tem que ler, mas eu estou dizendo assim, essa questão de um documento de habilitação não está lá no local de habilitação, lá em outra parte do edital. Isso é normal, né? Isso é normal, não é o correto, não é o que deveria ser feito, mas acontece, é comum isso daí acontecer. Por isso que a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes vai estar lá na da habilitação, e aí, de repente, eles jogam lá em outro lugar que não tem nada a ver, está lá no finalzinho, lá você vê lá essa exigência. Então, claro, né, que no mundo perfeito não deveria ser assim, mas como acontece, a gente tem que se atentar aos detalhes, né? Por isso que a gente primeiro dá aquela passada de olho, né? Utiliza lá a tabela de risco do módulo 2, lá, a tabela de se decide se participa ou não, dá uma passada de olho, vê se tem objeto, vê se tem lá a documentação, tem, aí a gente vai ponto por ponto do edital, com toda a atenção, para não ter esse problema. E já vi de tudo, já vi edital para compra que os caras usaram lá recorte, cole, e estava lá no meio da especificação entregar um saco de cimento, né, e o cara entregou um saco de cimento. Então, a gente tem que ler com bastante atenção, tomar todos esses cuidados para ver primeiro se tem o documento ou se até é uma exigência legal que você possa entrar com uma impugnação, né? Certo. O CICAF, para eu ainda não fiz ainda meu cadastro no CICAF, estava estudando para eu fazer. Também tem uma aula sobre isso? Tem. Como fazer o cadastro? Passo a passo no módulo 4. Quando você chegar no módulo 4, a gente tem tudo, todo o tutorial, tela a tela, passo a passo. Eu vou fazendo junto com você o cadastro lá, os documentos. Por quê? Porque para a gente entrar, não adianta eu te explicar o CICAF antes de explicar todos os documentos, item por item, página por página. Então, primeiro a gente entra no tutorial dos documentos, um a um, lá do módulo 4, e logo na sequência a gente já vai, se não me engano, é a aula número 4.7, a gente tem todo o tutorial, passo a passo, tela a tela, onde eu gravei a minha tela e eu vou mostrando para você exatamente tudo que você tem que fazer para rapidamente, ali em 1 hora, você já está com o seu cadastro em mãos. Então tá, Flávia, nós estamos quase caindo, né? Foi um prazer, mais uma vez, foi maravilhosa essa mentoria, tá? Dentro do curso, pretendo me dedicar a esse curso. As suas aulas, você realmente não deixa, às vezes tem uma coisa que a gente olha assim, mas eu estou precisando disso aqui, mas eu não estou pulando a aula, estou seguindo passo a passo, com qualquer dúvida, volto o vídeo de novo, revejo, e eu acho que é por isso que eu não ainda. Mas assim, perfeito mesmo, curso muito bom. Indico, estou indicando para meus colegas fazer, porque é muito. Tá? Que bom, então foi um prazer. Cara. A minha internet não ajudou muito, mas não sei se travou aí, porque aqui estava dando umas travadinhas legal. Para mim, eu consegui te ouvir bem. Aqui, viu, Ricardo? Olha, muito obrigada aí, adorei te conhecer, saber um pouquinho melhor do seu segmento, das suas participações, e que bom que você já está, além da sua própria empresa, com mais 2 clientes aí dos seus amigos. Eu tenho certeza que é um primeiro passo aí para muitos clientes, para que você possa ter os ganhos que você almeja, que você merece, e que todo esse conhecimento, né, você está, então, no seu tempo, que tem que ser feito,
esses conhecimentos que você está aprendendo, você vai utilizar e faz muita diferença ali. É a virada de chave aí, em muitas situações, quando você consegue acertar aqui, acertar ali e virar o jogo e fatalmente ganhar muito mais licitações. Então, parabéns aí pelo seu empenho, pelo seu comprometimento. Muitas coisas que eu não via, e aí quando eu comecei o curso já abriu assim portas e portas, e a gente vê assim as coisas com outro olhar, entendeu? Eu ia com muito medo daquela questão, mas hoje não. Hoje eu já tenho um pouco mais de segurança e ainda não terminei o curso, e sei que quando terminar, aí sim, aí a segurança vai bater mais forte para eu pegar os meus clientes. Eu disse para eles que não, que agora não, só quando eu terminar o curso. Quando eu terminar o curso, aí sim, a gente vai ver serão meus clientes, sim, esses e mais outros. Isso, tá? Perfeito, então, Ricardo. Excelente, excelente, muito bom mesmo. Então, Ricardo, olha, muito sucesso para você, a gente continua se falando, depois eu vou querer saber dos seus resultados também, acompanhar aí cada vitória, cada conquista, quando você começar essa atuação aí nesses clientes também, tá? Tá bom. Tá, muito obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus, 2021 vai ser um ano de bênçãos para nós. Certamente que vai, um ano de muito sucesso, aí o ano do Analista Master. Muito obrigada, boa noite aí para o Ricardo, boa noite para todo mundo que acompanhou a nossa mentoria aí de hoje. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Ricardo, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigado a você, Flávia. Fica com Deus.